Bom dia, bom dia, bom dia, rapaziada. Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos à segunda live do Chora PDI. Mais uma vez, estou muito surpreso com a quantidade de pessoas que estão presentes nessa live e muito feliz, né? Eu estava dando uma olhadinha aqui nos comentários e tenho visto já a galera interagindo, tá? Então, vamos dar uns 5 minutinhos aí para dar um tempo da galerinha tirar a remelinha do olho, ir lá preparar um cafezinho, não é? Vamos me dando bom dia para quem já chegou. Então, ó, o Rildão foi o primeiro hoje, ó. Um grande bom dia, Rildo. Eu vi ali que você está comentando com o pessoal uma necessidade que você tem e eu espero que a galera consiga te ajudar de alguma forma, tá? Eu vi que você perguntou ali como a gente pode pegar a data e a hora, né, atual, e para isso, conforme foi comentado, acho que pelo Jefferson, tem um step chamado Get Info System, né? E esse step ele permite que você pegue dados do sistema. Um desses dados é a data ou a data e hora que está configurado no seu sistema, tá bom? E pegando essa data, você pode armazenar ela numa variável, para depois, mais para frente, você possa utilizá-la, tá? E isso tem diversos benefícios. Então, por exemplo, você pode falar, mas por que eu vou armazenar em uma variável? Cara, quando a gente fala de variáveis, a gente está falando de pegar dados de forma dinâmica, né? Então, como o próprio nome diz, a variável vai variar o valor que está nela. Então, sempre que a gente estiver falando de pegar dados que são dinâmicos, não só no PDI, mas até mesmo nos conceitos de programação, a gente está falando de variáveis, tá? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, um grande bom dia, Rildo. Ó, o Jefferson por aí também. Bom dia, Jefferson. Bom dia. Vi que você está ajudando o Rildo. Ó, o Léo sem vergonha. Bom dia, Mr. Léo. Léo não tá aqui comigo hoje no broadcast, mas ele tá aí no YouTube com vocês, tá bom? Um excelente bom dia para você, Fabiano. César também já está por aqui. Bom dia, César Alexandre. Augusto também já está presente aqui com a gente. Um grande bom dia para você, Augusto. Espero que todos estejam bem nessa segundona. Tá um pouquinho friozinho, né? Quem mais está por aqui hoje é o Diego Moraes. A Cíntia, como sempre, presente aqui com a gente, né, Cíntia? Seja muito bem-vinda. Um ótimo início de segunda para vocês, um ótimo início de semana para vocês, tá bom? Espero que todos tenham uma semana excelente, abençoada e com muito aprendizado, tá bom? Quem mais está por aqui é o Marcos. Um grande bom dia, Marcos Vinícius. Seja muito bem-vindo à nossa segunda live do Chora PDI. E temos aqui embaixo o grandíssimo Fabrício Rezende. Um grande bom dia, Fabrício. Espero que estejam todos bem. E vamos só dar mais uma enroladinha aqui antes de começar, tá? Nesse tempo eu espero que todos já estejam com o PDI aberto e quem não tiver, pode ir abrindo. Quem estiver assistindo do celular não tem problema, tá? A ideia aqui é entender como funciona o conceito, não é? Uma vez que você entendeu como funciona o conceito de variáveis, eu tenho certeza que vocês irão utilizar esse conceito para a necessidade de vocês, para resolver os problemas do dia a dia de vocês, tá? Eu costumo utilizar bastante variáveis utilizando PDI quando eu preciso resolver algum problema que envolve dados dinâmicos. E eu já vou citar para vocês algum desses problemas que eu já resolvi, tá bom? Tá todo mundo tomando um cafezinho aí? Agora eu tô chique, ó. A gente comprou uma Dolce Gusto aqui em casa. Agora eu tô enjoado, gente. Ó, o dedinho levantado aqui, ó. Coisa boa. O áudio tá bom para vocês? Como é que tá saindo aí? Qualquer problema que a gente tiver durante a live, vocês me comuniquem, tá bom? Eu tô utilizando 2 monitores, então durante a live eu não vou conseguir ver os comentários que vocês estão enviando. Eu vou deixar ele na telinha aqui ao lado. E durante a live eu vou fazendo algumas pausas para ver se existe alguma pergunta ou alguma dúvida para que a gente possa resolver. Fechado? A galera tá falando que o áudio tá bacana, o vídeo tá legal.
Show de bola. Ó, o Jefferson, eu tenho uma Nespresso. Cara, eu dei uma Nespresso para minha mãe e eu me apaixonei por aquela máquina. Ele veio com um conjunto de cápsulas, tipo, com diversos tons, gostos de cafés diferentes. Eu acabei com as cápsulas dela, cara. E só que minha esposa ela queria uma máquina que fizesse chocolate, né? Uma máquina mais versátil, café com leite cortado. Aí a gente acabou pegando uma Dolce Gusto. Mas meu negócio mesmo é café, cara. Não tem como negar. Bom, pessoal, 6 horas agora, acho que nós já podemos iniciar a nossa live, tá bom? Vou colocar a telinha aqui ao lado e compartilhar a minha tela com vocês. Show de bola, gente. Eu já estou aqui com o meu PDI aberto, tá bom? Como vocês podem ver. E a primeira coisa que eu queria comentar com vocês é que eu dei uma palhinha já na live número 1 do Chora PDI do que eram variáveis, tá? Só para a gente relembrar o que a gente falou sobre as variáveis. Vamos pegar um step aqui, que é o Table Input, tá? Eu vou sair da telinha de vocês só para que fique mais fácil a visualização de vocês, tá bom? Então nós temos aqui o Table Input, que é um step que nós utilizamos para conectar em banco de dados e extrair esses dados via query. Se a gente abrir esse Table Input, a gente vê que ao lado aqui, onde tem o campo de SQL, existe um iconezinho azul, né? E aí ele fala aqui, ó, aperte Ctrl Space para selecionar uma variável. Tá? Então, se eu apertar aqui um Ctrl Space, a gente vê que logo aqui embaixo ele exibe uma série de variáveis, tá? Essas variáveis são do sistema, do Kettle, relacionadas ao Java. Então, há diversos valores aqui, tá? Desde onde está o caminho do sistema, onde está definindo a geração de logs. Então, a gente pode utilizar essas variáveis sempre que a gente quiser, tá bom? Como a gente utiliza essas variáveis? Basicamente, se eu selecionar uma variável aqui, você vai ver que a notação para a utilização de variáveis é basicamente um cifrão, o nome da variável entre chaves. Então, vou selecionar uma variável aleatória aqui só para vocês verem como a gente acessa essas variáveis. Olha só, essa variável aqui, ela é responsável por retornar a time zone de um usuário, né? Que usuário é esse? É o usuário que está utilizando o PDI, né? Nesse caso sou eu, e no caso de vocês, são vocês, tá bom? Então a gente vê aqui que ele tem essa anotação que eu comentei, que é o cifrão e o valor entre chaves, tá bom? O conceito de variável no PDI é muito semelhante com o conceito de variáveis na programação, que é o quê? Armazenar um valor que vai sendo alterado durante o tempo de execução, tá? Então, por que a gente fala que o ideal é utilizar variáveis quando a gente está falando de utilizar dados dinâmicos? Porque, cara, a gente está falando de trocar toda hora o valor que está ali, né? Então, imagina, por exemplo, um dos cases que eu tenho aqui para compartilhar com vocês é que eu tinha que fazer mais de 50 transformações diferentes somente por causa do table input, né? A query era muito semelhante, ela retornava sempre duas colunas e todo o tratamento que era realizado após a entrada da tabela, após o table input, era realizado da mesma forma. Então eu pegava esses dois campos nas 50 transformações, tá? Eu tinha que pegar esses dois campos, limpar ele, deixar tudo como minúsculo, converter um para string, um para maiúsculo, remover os espaços antes e depois da string, os tratamentos básicos, tá? Então imagina, eu teria que realizar 50 transformações diferentes somente porque o table input era diferente, a fonte do dado era diferente. Então eu pegava dados de bancos de dados diferentes, de tabelas diferentes, com usuários de autenticação diferente e queries diferentes. Só que a partir do momento que estavam configurados os tables outputs, o resto na minha transformação era exatamente igual, tá? E o que eu fiz para resolver esse problema? Eu basicamente peguei todas essas informações desses 50, acho que eram mais inclusive, tá? Mas só para deixar mais didático, desses 50 bancos de dados e planilhei eles todinho. Então, em Excel, eu criei um campo chamado servidor, eu criei um campo chamado... Só um minutinho aqui para vocês me enxergarem. Eu criei um campo chamado servidor, eu criei um campo chamado database name, eu criei um campo chamado port, eu criei um campo chamado usuário, eu criei um campo chamado senha e criei um campo chamado query, tá? Planilhei isso tudo num Excel e criei uma transformação onde eu utilizei esse Excel como input.
Uma vez que eu utilizei esse Excel como input, eu conectava a saída desses valores que estavam na planilha à criação de diversas variáveis, tá? E depois eu utilizava essas variáveis num table input. Isso por quê? Porque toda vez que eu rodava uma transformação, os dados de conexão e query ficaram dinâmicos. Então eu criei somente onde eram 50 transformações para extração de dados, eu criei somente uma extração, utilizando o Excel como table input e deixando esses dados dinâmicos, tá bom? Uma outra situação onde você poderia também utilizar variáveis, que foi um case que eu utilizei também. Imagine que você queira fazer um envio de e-mails personalizados, tá? E quando eu digo e-mails personalizados, vocês podem entender como e-mails realmente complexos. O que eu quero dizer como complexo? Eu tinha que enviar um e-mail com todos os acessos que cada um dos colaboradores da B3 tinha. E isso é extremamente personalizado, né? Lógico que eu criei todo um template bonitinho em HTML para mostrar esses acessos todos em estrutura tabular. Então ficou sensacional. E a estrutura foi muito semelhante a essa que eu comentei em relação aos bancos de dados, tá? Eu tinha uma planilha com todo mundo que iria receber esse e-mail, e nesse caso eu criei variáveis para esses caras. Depois, numa outra transformação, eu cruzei cada um desses que deveriam receber esses e-mails com todos os acessos que eles possuíam, tá? Então eu meio que filtrei esse cara. Então, uma vez que eu filtrei ele, eu fiz a construção do HTML inteiro em JavaScript e depois utilizei um step de e-mail para adicionar esses caras. Então o e-mail ficava: olá, fulano de tal, abaixo seguem os seus acessos, e aquela porrada de acesso personalizado para cada colaborador da empresa. Onde eu pretendo utilizar isso quando a gente estiver um pouco mais avançado, tá bom? Eu quero que a gente crie um fluxo de trabalho, onde nós iremos trabalhar com machine learning para enviar ofertas para colaboradores baseados no seu perfil de compra. Então imagina que a gente tem um perfil de compra de um homem, entre 30 e 40 anos, que comprou determinado produto. A gente vai automatizar um processo onde a gente vai enviar para esse homem entre 30 e 40 anos produtos que possam interessar que outros homens com esse perfil fizeram aquisição e que também compraram a mesma roupa que ele, tá? Então a gente vai fazer campanhas de e-mail marketing personalizadas utilizando machine learning. É esse o nível que eu quero chegar com vocês em breve, tá bom? Mas hoje a gente vai falar mais sobre essa questão das variáveis de ambiente. Agora que eu já contextualizei vocês sobre o que é uma variável, eu vou falar sobre os tipos de variáveis que nós temos aqui no PDI, tá bom? Então, deixa eu fechar aqui. A variável, ela ocorre sempre no nível de transformação, tá bom? Então, eu vou remover esse step table input. Eu espero que vocês estejam vendo bem, tá bom? Vocês viram que eu dei um zoom aqui. Se você vier aqui ao lado na aba Design e digitar Verbal, vocês vão ver que ele vai aparecer dois tipos diferentes de variáveis, tá? Que é o set variables e também tem o get variables. E nós temos aqui o get session variables e o set session variables, tá bom? Qual a diferença entre esses caras, Jonathan? Os set variables, a gente vai poder setar valores em variáveis, mas para isso tem algumas regras que eu já explico para vocês, tá bom? No set variables, nós podemos definir valores para essas variáveis. No get... Opa! O Léo acabou de me avisar que está exibindo só eu. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Deixa eu apagar tudo aqui. Muito obrigado, Mr. Léo. Ó, vamos lá. Vou adicionar aqui tudo de novo, tá bom? Nós temos dois tipos de variáveis diferentes aqui no PDI, tá bom? Se vocês forem aqui na abinha Design, editar Variable, vocês vão ver dois tipos de variáveis diferentes, tá? Tem o set session variable e nós vamos ter também o set variables, tá bom? E aí nós teremos, respectivamente, os gets desses caras, que seriam para pegar essas variáveis. Então a gente vai ter aqui também o get variables e também teremos o get session variables, tá bom? A gente pode entender que esses dois steps, eles são pares, e esses dois steps, eles são pares também, tá? A diferença entre eles, basicamente, é o get e o set.
Se você não é familiarizado com essas notações de get set, basicamente o que a gente está fazendo no set é definindo um valor em uma variável, e no get nós estamos pegando um valor de uma variável, tá bom? Então, qual a principal diferença entre o set variables e o set session variables, tá? O set session variables, ele funciona basicamente para a gente utilizar no escopo de transformação. Então, imagine que eu quero, por exemplo, utilizar uma variável somente nesse fluxo de transformação. Eu poderia utilizar o set session variables, por exemplo, para enviar uma variável ao meu Pentaho server ou pegar uma variável do meu Pentaho server, tá bom? Utilizando o step de endpoint. Então, ele sempre vai ser utilizado no escopo da transformação em que ele está sendo utilizado, certo? Maravilha. Já o set variables, que ele é muito mais complexo e para a gente ele é muito mais utilizado, a gente consegue definir o escopo de atuação deles, tá bom? Então, eu vou excluir esses caras aqui, porque eles não nos interessam nesse momento. E vou abrir aqui o set variables para vocês darem uma olhadinha, tá? Maravilha, ó. Aqui a gente vê que ele tem 1, 2, 3, 4. São 4 campos diferentes que a gente pode utilizar para setar essas variáveis, tá? O primeiro campo é o field name, que é o quê? É basicamente o nome do campo, tá? Por que o nome do campo? Quando a gente fala de setar uma variável, a gente precisa pegar esse valor de um fluxo de dados. Então, a gente nunca pode começar uma transformação utilizando set variables. E mais para frente, a gente vai criar um exemplo de como utilizar essas variáveis. Em variable name, é o nome que a gente vai utilizar para essa variável. Então, mais para frente, quando a gente for utilizar o get variable, por exemplo, a gente vai utilizar pelo nome da variável e não o nome do campo, tá bom? Então é muito importante esse nome. Geralmente, uma boa prática, e é até mesmo o que o próprio PDI faz, é nomear o variable name com o mesmo nome do field name. Só que a diferença é que o variable name, por uma boa prática, está sempre em maiúsculo, tá bom? Aqui em Variable Scope Type, isso é muito importante e a gente precisa se atentar. Lembra que eu comentei com vocês que o Get Session Variable ele é utilizado somente no escopo da transformação? Show de bola. Aqui nós podemos definir o escopo de atuação dessa variável, tá vendo? Então, em Variable Scope, a gente pode falar que a nossa variável ela é válida na Java Virtual Machine, ou seja, qualquer outro programa que estiver utilizando a JVM vai poder visualizar essa variável, tá? Imagine que você tem diversos outros programas e processos rodando na sua VM, elas vão ter acesso a essa variável e se quiser alterar o valor dessa variável, tá bom? Nós temos um outro carinha aqui, chamado Valid in the Parent Job. O que esse carinha faz? Ele basicamente está falando, cara, essa variável ela vai ser válida no escopo do pai desse job, do job pai dessa transformação, tá? Então imagina que você tem uma... Vamos abrir um TXT aqui para exemplificar para vocês, tá? Eu comentei com vocês que as variáveis sempre são criadas a nível de transformação. Então imagina que você tem uma transformação KTR, e aqui dentro dessa KTR você tem uma variável. Nesse escopo que eu apresentei para vocês, que é válido no job pi, o que a gente está falando é que essa variável ela vai ser válida aqui nesse carinha. Então, antes dessa KTR, a gente vai ter um job. Dentro desse job, a gente vai ter uma KTR, e nessa KTR a gente vai ter uma variável. Então, essa variável ela vai ser válida nesse escopo de job, tá bom? Então, imagina que você tem um job que tem um step de meio, você vai poder utilizar essa variável que está dentro de uma transformação dentro do job no step de meio, tá bom? Então, vamos ao próximo escopo. Nós temos o escopo de válido no avô do job, tá? E o que isso quer dizer? Isso daqui nada menos quer dizer que a gente sobe um nível. Então, se no válido no job pi ele permite que você utilize a variável a nível do job que está acima dessa transformação, aqui a gente está falando o seguinte, aqui a gente pode ter um job, por sua vez ter um job, que por sua vez tem uma transformação, que por sua vez tem uma variável, tá? Então a variável poderia ser utilizada em todo esse escopo de transformação, onde nós temos jobs alinhados, um job dentro do outro, tá bom?
Então, esse job é pai dessa transformação e esse job é o avô dessa transformação. Então, você poderia utilizar essa estrutura e a sua variável poderia ser utilizada em todo esse escopo. Nós temos mais uma transformação aqui, que é o válido no job raiz, tá bom? O que é esse válido no job raiz? Ele é muito semelhante com esse cara aqui, ó. Tá bom? Ele é muito semelhante com esse cara aqui, onde nós temos uma variável em uma transformação, e essa transformação está dentro de um job. A gente pode utilizar a variável dentro desse job. Só que a gente poderia ir além. Então imagine que a gente tem esse job aqui, esse processo serve para aquele primeiro caso, tá? Vou definir aqui para vocês para ficar mais fácil. Aquele primeiro passo é válido no job pai, tá bom? Esse daqui é o válido no job pai. Ou seja, essa variável só poderá ser utilizada nesse job. E aqui a gente tem o válido no job raiz. Qual a diferença, Jonathan, entre o válido no job pai e o válido no job raiz? A diferença é que no job raiz a gente pode ter diversas transformações que podem utilizar essa variável. Entendeu? Então, enquanto válido no job pai, você só pode utilizar a variável no job pai daquela transformação, o válido no job raiz você pode utilizar em qualquer transformação que está no mesmo nível de onde a variável foi criada. Simples assim, gente. Um outro parâmetro aqui onde nós podemos definir é um default value, né? O que é um default value? Ele é um valor raiz, tá? Uma vez eu criei uma transformação, por exemplo, utilizando variáveis, onde dinamicamente em um step de JavaScript eu setava um e-mail de acordo com uma condição. Então, o que eu poderia fazer aqui, por exemplo? Se eu não encontrasse o e-mail de um colaborador no banco de dados, eu poderia setar um e-mail padrão aqui, que poderia ser o meu ou um e-mail com erro, para ele enviar para qualquer lugar que não exista. Tá? Então aqui você define um valor quando essa variável não for encontrado um valor para ela ou quando ela não existiu. Certo? Deixa eu jogar a telinha aqui para ver se tem alguma pergunta. A galera tá mandando um bom dia aqui, bom dia, bom dia. Microfone top, maravilha, show. É possível usar essas variáveis para preencher um component table? Sim, Dani, é possível sim. É igual nesse exemplo que eu comentei com você, tá? Eu criei um Excel com diversas colunas diferentes. Eu vou simular ele aqui para vocês para dar um pouquinho mais de tangibilidade, tá? Mas eu basicamente criei um Excel com diversas colunas que continham os valores de conexão para minha tabela e dinamiquei isso através de variáveis, tá? Eu vou fazer esse processo semelhante aqui para que vocês possam ver e acompanhar de perto, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Eu ainda não estou vendo a tela do PDI, foi aquela hora que eu tinha alterado. Ó, tem uma pergunta do Johnny aqui, deixa eu ler. É possível usar uma variável para... essa daqui foi o que eu respondi também. Podemos sim, Johnny. Inclusive, esse eu acho que é uma das maiores funcionalidades, né, que é aplicada ao table input, porque dessa forma você reduz demais a sua quantidade de transformações, né? Então, o ganho é muito grande, cara. Ó, o Jefferson falou que é bom dar mais um no PDI. Ó, eu vou mudar aqui então a resolução da minha tela para que fique mais visível para vocês, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, tela 2. Uhum. Vamos dar um zoom aqui. Vamos ver se melhora para vocês. Que loucura, gente. Acabei fechando a janela do navegador. Bom, gente, eu aumentei um pouquinho da tela aqui. Vocês podem confirmar comigo se melhorou a visualização? Vou compartilhar minha tela novamente com vocês. E aí vocês me dão um feedback, tá bom?
Uhum. Eu caí, mas eu voltei, hein, gente? Vocês acharam que ia se livrar de mim fácil assim? Ó, share screen. Maravilha. Maravilha, gente. Vocês estão conseguindo enxergar melhor agora o valor do PDI? Se vocês puderem me dar um salve aí, eu agradeço. Tá bom? Mas só reiterando, o caso perfeito é realmente esse, tá? Onde a gente cria queries dinâmicas e parametriza os valores para criar uma conexão no table input, table output ou wherever, tá bom? Mas é o case perfeito. Agora sim, agora ficou bom, né? Ó, tem uma pergunta aqui também do Jefferson que eu vou responder antes da gente continuar. Para usar variável, somente é possível criar a variável em uma transformação para usar em outra, ou na mesma transformação dá para usar o set and get variables? Ótima pergunta, Jefferson. Ótima pergunta. O que acontece? O PDI ele não permite que você crie uma variável e utilize essa variável na mesma transformação, tá bom? E isso acontece porque o PDI, em uma transformação, ele roda cada step paralelamente, tá bom? Então, enquanto ele está rodando o step número 1, ele já está rodando o step número 2. Então, com isso, ele não só aconselha, mas ele não permite o uso de utilizar um set e um get variables numa mesma transformação, tá bom? Aproveitando essa deixa, o que eu queria falar para vocês também é que existe uma outra regra, tá? Então, regra número 1, nunca utilize variáveis setando elas e tentando pegar elas numa mesma transformação. Então, você sempre tem que utilizar criar uma variável em transformação e utilizar ela no job, pai, ou criar ela em uma transformação e utilizar ela numa transformação irmã, por exemplo, que esteja no mesmo nível de job, tá bom? Mas nunca, eu repito, nunca tente criar uma variável e utilizar ela na mesma transformação, certo? Show de bola. Dica número 2, regra número 2. Aliás, você não pode jogar mais de um valor na variável ao mesmo tempo, tá? Jonathan, o que isso quer dizer com isso? Cara, imagina que você esteja pegando um table input e fazendo uma query em uma tabela qualquer. Se você tentar conectar o resultado dessa query na variável, vai dar ruim. Por quê? Porque está jogando um fluxo de dados inteiro dentro dessa variável, enquanto essa variável ela só pode receber um valor por vez, então ele vai dar erro, tá bom? Vamos ver se temos mais alguns comentários. Bem melhor, já tentei e não funcionou. Por isso perguntei. É exatamente, Jefferson. É exatamente isso. Mas não se preocupa que eu vou mostrar para vocês agora como utilizar da melhor forma possível e como eu costumo utilizar em meus projetos, tá bom? Perfeito, Diego. Exatamente isso, cara. Numa próxima live a gente vai falar sobre o conceito de subtransformação e como utilizar as subtransformações, mas exatamente isso a gente pode resolver com esse conceito de subtransformação, tá bom? Eu, particularmente, como eu gosto de trabalhar, tá? Eu nunca utilizo uma transformação para chamar outra transformação, tá? Sempre que eu tenho mais de uma transformação, eu utilizo um job, mas a gente pode utilizar subtransformações sim. Legal? Show de bola. Agora que esclarecemos as regras, vamos para um exemplo prático. E como vocês sabem, quem sabe faz ao vivo, a chance de dar caquinha aqui é grande. Da mesma forma que eu acabei de fechar a janela do navegador. Então eu vou compartilhar meu PDI novamente com vocês. E espero que isso não se repita. Mas se acontecer, não saiam, gente. Não saiam porque eu já vou voltar, tá bom? Então vou compartilhar minha tela novamente com vocês. E quando vocês estiverem visualizando a minha tela, já podemos iniciar. Ó, maravilha. Então, para isso, eu vou zerar toda a minha transformação aqui. Deixa eu pensar. Bom, para esse exemplo, o que nós podemos fazer? Eu vou tentar simular a construção de queries dinâmicas como eu realizei anteriormente, tá? E
para efeitos didáticos, para que não fosse necessário compartilhar arquivos com vocês, nós mesmos vamos criar o nosso dataset, né, o nosso conjunto de dados, da forma como a gente quiser e juntos, tá? Jonathan, como a gente cria um conjunto de dados no PDI? Lembra que eu falei para vocês que o PDI ele sempre tem que ter um step de input? Então, se eu jogar um JavaScript aqui, por exemplo, para iniciar minha transformação, ele não vai permitir? Show. Tem um step chamado Data Grid. Esse Data Grid ele permite que você forme uma grade de dados. Então, você define colunas e valores para cada uma dessas colunas. E é o que a gente vai fazer aqui agora. Então, se você está me acompanhando, adicione um step Data Grid. Ó, pesquisei aqui do lado, encontrei esse cara. Adicionei ele no meu board. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir esse Data Grid. E aqui eu vou criar valores que são semelhantes aos valores que são pedidos quando a gente vai criar um table input, tá bom? Então, quais são os dados que ele pede? Ele vai pedir o servidor, ele vai pedir o database name, base, mais que ele pede? Ele pede a porta de conexão, ele pede um usuário e ele pede uma senha de autenticação, certo? Todo mundo comigo? Então aqui a gente vai definir os valores para cada uma dessas variáveis, tá bom? Então eu vou deixar tudo como string. Se você não quiser editar, você pode procurar o valor por aqui, tá bom? Eu geralmente coloco a primeira coluna, eu escolho o valor, depois dou um Ctrl C e colo. Dessa forma eu garanto que não tem erro e agilizo o processo, tá bom? No Data Grid você ainda consegue fazer outras configurações, como definir o formato dos dados, se for data, data e hora, monetário, tá bom? Consegue definir o tamanho do campo, a precisão, formato monetário, se ele é um campo decimal, agrupamento, se ele for nulo você consegue definir um valor, e você consegue definir se é uma string vazia, tá bom? A gente não vai colocar nada nesses caras. E aqui eu quero que vocês pensem num contexto profissional de vocês ou de um laboratório. Então, eu quero que vocês preencham com pelo menos 2 ou mais informações que vocês poderiam utilizar. No meu caso, eu tenho 2 bases de dados diferentes aqui no meu servidor, então eu vou preencher com esses valores, certo? Então, no servidor, eu vou colocar localhost, que é o meu servidor local. Em database, eu vou colocar aquela base que vocês já conhecem, que é o PimpMyPatch. A porta, eu acredito que a porta padrão seja 3306. Se alguém souber aí a porta padrão do MySQL não for essa, vocês já me pinguem que eu dou uma olhadinha, mas eu acho que é essa. O usuário é o root e a password, a senha dos meus bancos de dados, não tem valor definido, é padrão, porque não tem valor nenhum e é só para efeitos de teste mesmo, tá bom? Então, esse é o primeiro valor que eu configurei. E agora eu vou configurar um outro banco de dados, tá? Vou colocar o host, database, database Academia Deep Learning. Esse banco de dados da Academia Deep Learning é de um blog que eu tinha anteriormente ao Open Data, tá? Onde a ideia era compartilhar conhecimento sobre Deep Learning. Então eu vou utilizar essa base. A porta não muda, o usuário não muda e a senha não muda. É importante que vocês entendam que aqui poderia ter um contexto bem diferente, como o que eu comentei com vocês, onde foi aplicado, onde cada servidor era um valor diferente, cada database era um valor diferente, cada porta era diferente, cada usuário era diferente e cada password era diferente, tá bom? Então, se a gente vier aqui e clicar no botão Preview, a gente vai ver que vai dar bom e ele vai mostrar esses dados pra gente como se fosse uma planilha de Excel. Olha que maravilha. Coisa linda, né? Beleza, podemos fechar esse cara. E eu vou salvar essa transformação, antes de mais nada, para não perder, caso dê caquinha, como get data. Aliás, eu vou chamar ela como connections. Bom, eu estou simulando uma transformação onde eu estou pegando as minhas conexões, tá? Então eu vou salvar esse cara. Tá bom, no meu problema atual, o que eu quero fazer é pegar esses dados e jogar para um table input, mas através de uma variável para deixar isso dinâmico. Então, eu vou utilizar um step aqui que eu espero que vocês já tenham utilizado, mas se vocês não tiverem, fica de aprendizagem, tá bom?
O nome desse step é copy rows to result. Esse carinha aqui, ele é muito interessante, gente, tá bom? Por que ele é interessante? Porque ele permite que você armazene os dados de forma lógica durante uma transformação do PDI e pegue ele em outras transformações. Então, olha que interessante. Imagine que eu tenho um job com 10 transformações diferentes. Eu posso fazer uma query e armazenar no copy rows to result, no primeira transformação, e utilizar eles lá na última transformação, utilizando um step parecido com esse, tá bom? Que eu vou mostrar para vocês. Então, eu já tenho a minha transformação connections aqui. O que eu preciso fazer agora é criar um job onde eu vou montar esse fluxo de trabalho, tá bom? Então, criem um job aí, através do Ctrl Alt N, e já vamos salvar esse job. Toda vez que eu tenho um job principal, eu chamo ele de start, tá? Então, vou chamar esse job aqui de start. Salvei esse job e nós vamos iniciar ele. Todo job deve começar com o step start. Se a gente não colocar o step start, ele não inicia. Tá bom? Um passo muito importante. Depois de colocar o step start, eu preciso pegar as minhas conexões. Então, eu vou criar uma transformação, vou jogar um step de transformation aqui e configurar com a minha transformação que eu criei de conexões. Vamos navegar. Eu acho que ficou na pastinha de downloads. Connections. Maravilha. Então é só dar um OK aqui e tudo certo. Como boa prática, vou nomear minha transformação da mesma forma que ela está na criação, tá bom? Maravilha. Jonathan, show de bola, cara. Nós já temos um job onde nós estamos extraindo as conexões dinâmicas que nós queremos utilizar para configurar um table input. O que nós fazemos agora? Bom, como eu não gosto de utilizar transformação dentro de transformação, eu vou utilizar um job, porque dentro desse job eu vou chamar uma transformação, tá? Então aqui nós vamos adicionar um step de job. E para finalizar, nós vamos jogar o step success. Ah, legal, ó, tá tomando forma agora o nosso job start. Agora nós precisamos criar um novo job, onde nós iremos configurar ele nesse carinha aqui que a gente acabou de adicionar. Então dê um Ctrl Alt N novamente. E aqui nós vamos iniciar a configuração de um novo job. Então adicionem os mesmos steps, tá? Que é o start e o success. Eu vou adicionar os dois. Start. Success. E no meio, e entre esses carinhas aqui, eu preciso saber o que eu vou fazer. Tá? Então, o primeiro passo que eu vou fazer nesse job é o quê? É pegar os dados da transformação conexões, tá bom? Vocês se lembram que em conexões eu estou criando dados de conexão e armazenando nesse step chamado copy rows to result? Então, aqui nesse job eu vou criar uma transformação onde eu possa pegar esses dados, tá? Então, aqui eu já vou salvar essa transformação. Eu vou chamar ela de second job. Vai ser o meu job secundário, tá? Isso daqui é só para a gente deixar a aula mais dinâmica. Vocês podem nomear como vocês quiserem. Maravilha. Então aqui eu vou adicionar agora um step de transformation. Por que transformation? Porque eu acabei de falar para vocês, senhores. Eu vou utilizar esse step para pegar os dados da transformação de conexões. Então, show de bola. Antes de configurar esse step, o que eu preciso fazer? Criá-lo, né? Então aqui eu vou dar um Ctrl N e criar uma nova transformação. E no final vocês vão ver que isso tudo faz muito sentido, tá bom? Então nesse job aqui, nessa transformação, aliás, vocês vão procurar um step chamado get rows from result. Olha só que legal. Então, na tabela, na transformação de conexões, nós temos o copy rows to result, ou seja, a gente está copiando essas linhas para o resultado, tá bom? E aqui a gente está fazendo o caminho inverso. Ao invés de copiar, nós estamos pegando essas linhas do resultado,
tá? Esse resultado é como se fosse algumas variáveis internas, onde esses dados estão sendo armazenados durante todo o nosso job, certo? Então, aqui, se a gente abrir ele, você vai ver que ele tem alguns campinhos que a gente pode puxar essas variáveis. Então, a gente pode colocar aqui os nomes das variáveis que a gente copiou. Então, a gente vai colocar aqui server, database, port, user, password. E aqui em type nós vamos deixar os mesmos tipos que nós definimos lá, tá bom? Então, string, 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 string. Ok. Maravilha, Jonathan. Agora que nós pegamos esses resultados, nós vamos adicionar uma variável chamada setVariables, que é aquela que eu comentei com vocês, tá bom? setVariables. Maravilha, Jonathan. Ah, agora está começando a fazer sentido. Então, quer dizer que na transformação connections, você está pegando aqueles dados de conexões, levando eles para uma outra transformação, e dessa transformação você está jogando umas variáveis. É exatamente isso. Lembra que eu comentei com vocês que a gente não pode criar uma variável e utilizar ela no mesmo escopo? Então, nessa transformação, a gente só vai criar as variáveis, tá bom? E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o porquê eu joguei os dados do copy rows to result para o copy rows from result. Eu poderia ter feito isso diretamente, jogar, por exemplo, da nosso data grid para setVariables. A gente já vai descobrir, tá bom? Então vamos salvar essa transformação. E lá a gente estava chamando de connections, aqui a gente vai chamar de setVariables. Maravilha. Então aqui no second job, nós iremos configurar a nossa transformação para pegar a transformação setVariables. Users, Dudu. Quem não sabe, gente, o meu apelido na minha família é Dudu. Não me perguntem o porquê, mas é assim desde que eu sou muito novinho. Então, esse é o nome do meu usuário aqui no computador, tá? Não tem nada a ver. Maravilha, então aqui nós temos o nosso transformação setVariables. Então vamos definir ela e podemos dar um OK. Coisa linda. Maravilha, gente. Agora, eu poderia ter um outro step onde nós faríamos a carga dinâmica desses dados, tá? Mas antes de fazer isso, eu quero mostrar para vocês. No nível de job, nós temos um step de log. E eu acho que ele vai ser bem útil para a gente agora. Podem adicionar esse step aqui, ó, write log. Então, vamos arrastar ele e incluir ele aqui no nosso board. Maravilha. O que esse job faz, Jonathan? Ele basicamente escreve um log. Então, imagina que a gente queira escrever qualquer coisa aqui, ele vai mostrar isso no log do Pentaho para a gente, tá bom? Só que eu não quero escrever qualquer log aqui. Eu quero escrever os valores dinâmicos das conexões que nós utilizamos, tá bom? Então é isso que eu vou fazer agora. Lembra que nós criamos as variáveis? Aqui nós vamos chamar as variáveis. Então veja só, eu vou criar vou escrever aqui servidor 2 pontos e vou colocar o valor da variável. E vou fazer a mesma coisa para todas as outras variáveis, tá bom? Eu acho que eu comi a bola aqui, viu, gente? Em setVariables eu não configurei, né? Opa, vamos configurar essas variáveis aí. Bom, volta na sua transformação de setVariables, abre o input, o step setVariables, e nós vamos fazer a configuração, tá bom? Essa configuração pode ser feita através do botãozinho Obtém Campos. Então, quando você clicar nesse botão, ele já vai puxar automaticamente todos os campos que foram mapeados no step anterior, tá bom? Então nós podemos vir aqui que ele já vai puxar tudo pra gente. Show de bola. Lembra que eu comentei com vocês que como nome de variável, ele já recomendava o mesmo valor do nome do campo, só que maiúsculo? Isso daqui tá aqui, tá vendo? E aqui nós podemos utilizar esse escopo mesmo, tá? Porque a gente vai utilizar o job raiz, né? Que é o pai desse cara, e para qualquer outra transformação que esteja nesse mesmo job, a gente vai ter acesso a essa variável. Então faz sentido, tá bom? Eu não vou definir nenhum valor padrão, porque todos esses valores foram definidos, tá?
Então podemos dar um OK aqui. Olha que interessante. Aqui ele dá aviso, aquele aviso que eu comentei com vocês, que é para vocês não utilizarem a criação de uma variável, a leitura dessa mesma variável na mesma transformação, porque o PDI roda em paralelo, tá bom? Sem uma certa ordem de execução. Então, olha que interessante. Isso pode ocasionar o erro. Ele pode tentar fazer a leitura da variável antes mesmo da criação da mesma, tá bom? Então, podemos dar um close. Tá tudo bonitinho aqui, ok. Salvem essa transformação e vamos lá para a configuração do log. Então, aqui vamos definir servidor, banco de dados. Uma coisa que vocês poderiam fazer, se vocês não quiserem ficar digitando o nome da variável, é apertar o comando Ctrl espaço, tá bom? Então, deixa eu diminuir aqui, só para vocês verem melhor. Aumentei a resolução, tá tudo grande pra cacete aqui, gente. Se vocês apertarem Ctrl espaço, ele vai dar a série de variáveis existente aqui. Essas variáveis que a gente está utilizando ainda não existem porque a gente não rodou o job nenhuma vez. Então ele ainda não as criou, tá bom? Uma vez que essas variáveis são criadas após a execução, a gente pode mapear elas dessa forma. Então, porta. Mas que nós temos usuário, né? Manter o padrão aqui. Usuário. User. E nós temos a password. E nós não definimos um valor, certo? Maravilha. Tá bom? Posso dar um OK. Show de bola. Se tudo deu certo, vai dar errado, tá bom? Porque eu quero mostrar uma situação específica para vocês, tá? Então eu posso ir lá no meu job inicial e executar esse cara. Vou dar um run. Oh, ele deu erro aqui. Por que será que ele deu erro, gente? Por que será que ele deu erro aqui? A gente chegou a mapear aqui esse cara aqui? Não mapeamos, né? Não deu o erro que eu queria que desse, tá? Porque eu esqueci de colocar o job aqui, mas vamos colocar ele para que a gente possa replicar esse erro. E se você já sabe o erro que vai dar, já vai comentando aí na caixinha, que eu quero ver se alguém vai acertar, tá bom? Se você está fazendo comigo, você vai ver o log, e as chances são que você vai saber o porquê esse erro está acontecendo, tá? Show de bola, Jonathan. Vai comentando aí. Então, vamos lá. Vamos rodar novamente. Ó. O que aconteceu aqui? A Velite, ele não está achando o campo password. A gente definiu os campos corretamente aqui? Vamos ver. Data grid. Opa, jovem. Tá errado. Password. Tá vendo? Então, ó, ponto número 1 que vocês precisam saber. Toda vez que você utiliza o step copy to file, copy rows to result, você precisa entender que você precisa utilizar os mesmos nomes de coluna quando a gente vai utilizar o get rows from result, tá? E esses campos, eles precisam estar na mesma ordem, senão você vai ter problema. Se você coloca um nome diferente, ele vai dar o erro que apresentou aqui, certo? Agora, se você colocar uma ordem diferente, vai ser pior, porque você vai cagar tudo. Onde a database vai estar colocando servidor, então vai dar erro na conexão. Então, até você descobrir o erro que deu, pode levar um tempo, certo? Aqui a gente descobriu rápido, porque a gente está utilizando o log e apareceu ali para a gente bem resumido já, tá? Então, se a gente der um OK, vamos salvar esse cara, voltar no Start e executar novamente. Ó, ele apresentou um outro erro, tá vendo? Ó, only one input row was expected to set the variables and at least two were received, tá? Agora eu guardo uma resposta de vocês. Se alguém aí tem alguma ideia o porquê esse erro ocorreu. Era esse erro aqui que eu queria mostrar para vocês, tá bom? E esse erro está relacionado a uma das regras que eu passei para vocês mais cedo,
Então, estou esperando vocês responderem aí. Fechado? Vamos ver se alguém vai me responder. Enquanto isso, vou tomar meu cafezinho e ficar de olho aqui nos comentários. Vamos ver o que tem aqui. Ó, o Johnny perguntou se já tem um grupo no Telegram. Sim, Johnny, nós já temos o grupo no Telegram. E, cara, a gente vai postar no LinkedIn e no Instagram novamente assim que acabar a live, tá? Então, se você quiser me chamar lá no LinkedIn ou no Instagram, fica à vontade que eu te passo o link, certo? Ah, o Jefferson fez um comentário aqui falando que demo é do demo. Então, se tudo der certo, vai dar errado. Tá bom, gente? A gente erra, mas é um erro controlado, tá? Então, vamos embora, vamos ver o Rafa. Não consegui enxergar a parte do database. Alguém pode passar? Maravilha. Daniel, porém ele criou duas linhas e vai passar essas linhas as transforme. Cria duas linhas aleatórias mesmo, isso aí. Perfeito, Jefferson. Jefferson e Johnny, ó, tá vendo? Vamos lá, o Jefferson comentou aqui. Agora a galera tá comentando tudo aí. Isso aí, todo mundo arrasando. Variável só pode ter um valor. É exatamente esse o problema, gente. Em uma transformação, o que eu tô fazendo? Eu tô jogando dois registros, tá bom? Então lembra que eu criei duas linhas de conexão? Eu tô pegando essas duas linhas de conexão e jogando essas duas linhas para o copy rows to result. E lá dentro do outro job, eu tô pegando o step copy rows from result e jogando isso para dentro de uma variável. Só que quando eu faço isso, ele joga o fluxo inteiro. Então, na variável que é definida como resultado, ele armazena todas as linhas, tá? Mesmo que de uma transformação para outra. Então, o que a gente tem que fazer nesse caso? Eu vou passar agora para vocês o pulo do gato, tá? Compartilhar minha tela novamente com vocês para mostrar como resolver esse problema. Esse problema ele é resolvido de uma forma muito simples e a gente utiliza essa forma para fazer interações no PDI. Existe uma outra forma que eu vou abordar mais para frente, mas essa é a forma mais simples e direta de fazer uma interação, um looping no PDI, tá bom? Então, aqui nós temos o nosso job start. A gente vai clicar duas vezes sobre esse job, que seria o second job. E aqui a gente simplesmente vai checar esse carinha aqui, ó, execute every input row, tá? O que esse carinha... gente, eu não tô compartilhando com vocês, então vamos recapitular. Vamos lá. Todo mundo enxergando agora. Maravilha. Vamos lá. A gente está no nosso job start, tá? Que é o nosso job inicial, onde nós configuramos a conexão, que é a transformação onde nós pegamos os nossos dados de conexão, e nós temos o nosso second job, certo? Então, vou adicionar aqui o nome. Second job. Ok. A gente vai resolver isso de uma forma bem simples, né? Nós sabemos, então, que ele está tentando jogar mais de uma linha nas nossas variáveis. E como a gente resolve esse problema? Você pode dar dois cliques no second job e checar esse carinha aqui, ó, execute every input row, tá? Olha que maravilha. Pronto. Você acabou de criar uma estrutura for dentro do seu PDI. Você acabou de criar um laço de repetição. Então, o que esse carinha faz basicamente? Basicamente, o que ele faz é o seguinte: ao invés do connection jogar todos os registros para dentro da variável lógica row, o que ele vai fazer é passar linha a linha para esse job. Então, ele vai passar a primeira linha, abrir o job, executa esse job, finaliza esse job, ele volta, vai para a segunda linha da connection, passa esse job, entra nesse job, executa esse job. Enquanto houver linhas vindo do step connection, ele vai fazer espaço. Então ele vai iterando, tá? Agora que nós fizemos essa alteração, nós podemos executar novamente. E deu bom, tá vendo? Se vocês olharem, ele deve ter setado as duas variáveis no log, tá bem? Então aqui a gente tem, ó, banco de dados .mypet, porta 3306, usuário root, senha,
não definida. E lá embaixo ele coloca a outra iteração. Então nós temos banco de dados, academia Deep Learning, porta 3306, usuário root, senha não definida. Tá vendo? Então é dessa forma que eu resolvi aquele problema onde eu tinha mais de 50 bases de dados para criar uma query dinâmica, tá? Naquele caso específico, aqui em Connections, eu ainda tinha um valor chamado query, tá bom? Nessa query, adivinha o que eu tinha? Exatamente isso, as queries que eu queria extrair de cada um dos bancos de dados, tá? Então as queries eram diferentes, eu montei essas queries com cada uma com seus inner joins, com seus wheres e adicionava esse cara aqui. Então eu fazia select all from cliente, por exemplo, e aqui eu poderia colocar select all from id, exemplo, tá bom? E aí, quando eu configurava no meu table input, eu substituía o campo onde tem a query pela variável, tá bom? Deixa eu dar uma olhada se tem mais algum comentário aqui. É exatamente isso, rapaziada. Esse é o pulo do gato, tá bom? Todo mundo enxergou aí? Eu compartilhei a tela no momento certo? Alguém ficou com alguma dúvida sobre esse processo, sobre o que é uma variável? Qual variável utilizar para cada tipo de situação? Se vocês ficaram com alguma dúvida, pode comentar aí, tá bom? Então, gente, só para a gente se aprofundar mais um pouquinho, né? Como diria o meme dos 300 do Thiago Ventura, vamos nos aprofundar um pouco mais, tá bom? Quem não sabe, eu sou da mesma quebrada do Thiago Ventura, aqui de Taboão da Serra, inclusive. E vamos lá. Então vamos abrir o Second Job. Para simular, chegar um pouquinho mais perto de como a gente faria no caso de querer utilizar isso em um table input, a gente pode criar uma nova transformação. E nessa transformação eu vou chamar ela de set variables, eu vou chamar ela de get data, tá bom? Que é onde a gente efetivamente vai pegar os dados. Maravilha. Então aqui a gente poderia utilizar um table input. E nesse table input a gente utilizaria as variáveis, ó. Tá vendo que eu não tenho nenhuma conexão criada? Eu criaria uma nova conexão. Tá bom? Aqui o meu tipo de conexão é MySQL. Eu vou dar um nome para essa conexão. Conexão underline dinâmica. E aqui, ó, tá vendo que tem aquele íconezinho indicando que tem variáveis? Eu posso procurar por aqui as minhas variáveis. Mas como ia demorar muito para eu achar, puta trampo para achar, gente, eu vou digitar que é mais fácil, tá bom? Então vamos lá, eu poderia colocar aqui o server, database. Acertei a parte, hein? Part, que é user. E aqui é o password. Aqui a gente, como a gente sabe, a gente poderia deixar tanto vazio quanto ocupado, porque a gente sabe que a nossa senha é nula, né? Então a gente pode deixar dessa forma, tá? Se eu der um teste aqui, vai dar um erro. Por quê? Porque nesse momento ele está puxando isso daqui como valor, tá? Então eu não vou fazer isso, eu dou um OK. E aqui a gente simplesmente colocaria a nossa query. Bom, ficaria exatamente dessa forma. Aqui embaixo você vê que ele tem uma opção que você precisa setar para utilizar, para fazer essa troca da variável em tempo de execução, tá? Que é essa replace variable in script. Então você precisaria checar ela para que isso faça a substituição, tá bom? Então você poderia dar um OK. E como sempre, colocar aquele famoso dummy aqui, né? Para simular tudo que a gente quiser fazer a partir desses dados. Second job, a gente adicionaria uma nova transformação. Get data. E a gente pegaria
get data. Minha cabeça no microfone aqui, gente. E é isso, gente. Parabéns. Vocês acabaram de criar uma conexão dinâmica com um banco de dados. Tá bom? Simples assim. Oh, caramba. Fui jovens aqui com vocês, hein, gente? Puta merda. Pera aí que eu vou apagar tudo pra fazer de novo com vocês. Vamos lá. Calma aí. Ai, caramba. Esse Léo tá fazendo falta aqui hoje, viu, rapaz? Connection, second job. Get data. Deixa eu apagar esse cara aqui. Maravilha. Tô desfazendo tudo aqui, gente. Vocês não têm ideia. Eu não faço por vocês. Beleza. Ó, vou compartilhar aqui com vocês de volta. Beleza. Rebobinamos a fita, tá bom? Então, como a gente faz se a gente quiser um pouquinho mais fundo, né? E a ponto de criar uma conexão, configurar uma conexão dinâmica com o banco de dados. A gente já viu que isso está funcionando através dos logs, os valores estão sendo substituídos através das variáveis, então a gente primeiro deveria adicionar uma nova transformação aqui no second job. Essa transformação ela será responsável por fazer a troca dos valores em uma conexão no momento da execução, tá bom? Então a gente vai chamar essa transformação de getData. E aqui eu já criei a transformação, tá bom, gente? Mas vocês podem criar aí através do Ctrl N. Eu já apaguei tudo que tem nela, mas ela já está criada, tá bom? GetData. Vou conferir aqui se vocês estão vendo. Maravilha. Pintar, configuração, downloads. Aqui, ó, getData. Transformação configurada. Vocês devem estar rindo da minha cara aí, né, gente? Configuração efetuada. A gente vai abrir essa transformação, tá bom? Você pode clicar com o botão direito, eu não mostrei isso para vocês, né? Mas para abrir a transformação, tenho certeza que vocês sabem, mas basta clicar com o botão direito e em abrir objeto referenciado, transformação. Ah, o Léo mandando uma mensagem de sorry aqui. Agora é tarde, Léo. Quero papo com você não, irmão. Relaxa, Leozeira. Tamo junto, meu querido. Aqui, então, a primeira coisa que a gente faria é adicionar um step table input, tá bom? Adicionando um table input, nós iremos abrir e criar uma nova conexão nesse table input, tá? Eu poderia ter uma conexão criada, o que não é o caso, então podemos vir em new. Show de bola. E nomear essa conexão. Eu vou nomear ela da mesma forma que eu nomeei anteriormente, que é conexão dinâmica, tá? Aqui nesse campinho do lado a gente vê que tem os iconezinhos, tá vendo? Indicando que é possível a utilização de variável. Então aqui nós vamos colocar as variáveis que nós criamos anteriormente, que é server, database, nada. Mas antes vamos selecionar o tipo de conexão. Mais fácil, né? Porque assim a gente não preenche campo que não iremos utilizar. Então no meu caso a conexão é MySQL. A gente vê que ele não perdeu as configurações, tá? Aqui a gente vai colocar a porta. Username. Opa, username. É user só, né? User, tá tudo certo. Aqui eu poderia colocar uma variável também para password, mas como eu sei que ela é vazia, eu não vou colocar, tá bom? Mas poderia colocar. E aqui eu vou dar um OK. Se eu clicar em teste, se ele não tiver nenhuma variável armazenada em memória, ele vai dar um erro. Se ele tiver alguma variável, algum valor de variável em memória, ele vai dar sucesso, tá bom? Então, como ele ainda não tem, tá vendo? Ó, ele vai dar este erro, este errinho, tá? Então podemos dar um OK, porque as variáveis serão preenchidas em tempo de execução. Aqui em SQL a gente vê que tem o bendito do ícone também de variáveis ao lado. Então aqui a gente poderia simplesmente fazer isso daqui, ó. Tá vendo? E só que para que isso funcione nas queries é necessário que a gente cheque esse carinha aqui, ó,
que é o Replace Variables in Script, tá? Se a gente não fizer isso, ele não vai fazer a substituição da query que está aqui no campinho de SQL. Então é necessário ativar esse cara, tá bom? Damos um OK. E novamente adicionamos os nossos amigos do BBB, os famigerados dummies, né? Ou seja, do nothing, tá? Ele aqui simboliza todo o tratamento de dados que a gente quisesse fazer após a extração dos dados no table input, gente. E é simples assim, vocês acabaram de criar uma conexão dinâmica com 2 conexões, mas você poderia ter um arquivo com 150 conexões, funcionaria, tá bom? É simples assim. Se eu rodar esse job agora, ele não vai funcionar porque eu não mapeei o campo query para todos os outros campos, né? Acho que eu só joguei ele aqui no connection para mostrar para vocês. E eu também nem tenho certeza se existem essas tabelas no banco de dados. Mas se vocês quiserem que eu rode, eu posso rodar, comenta aí. Se não, é isso que temos para hoje, senhoras e senhores. Aguardo uma interação de vocês aí. Olha o Hilda aqui, ó. Jonathan, vai precisar fazer tudo de novo. Ah, cara, não me zoa não. Dessa vez eu vi que eu tava compartilhando. Diego Moraes, vou ligar para ele. É, gente, essa vida aí de não estar acostumado a fazer live é complicado, viu? Mas eu espero que vocês tenham gostado bastante da aula de hoje. Ó a Cintia aqui, ó, é verdade, Cintia. Léo, você tá fazendo falta. Sem você, ele tá esquecendo de compartilhar a tela. É exatamente isso, Cintia, é brincadeira, né? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Se vocês já sabiam de tudo isso que eu mostrei para vocês, cara, parabéns, né? Muitas pessoas não sabem fazer isso e às vezes acaba travando muitos processos e automações de tarefas, né? Então acaba tendo um trabalho enorme, sendo que poderia ter um esforço muito menor. Então, se vocês aprenderam alguma coisa aqui, eu gostaria que vocês compartilhassem o aprendizado de vocês aqui nos comentários, tá bom? Qual a versão do seu PDI? Pergunta o Josimar Souza. Josimar, atualmente a versão que eu estou utilizando para os exemplos é a versão 9.1 do PDI, tá bom? Mas eu sempre estou de olho, sempre que sai alguma versão nova, eu faço questão de instalar para ver quais as principais diferenças e etc, tá bom? Eu sempre pego a versão mais atual do PDI, a versão mais atual do Pentaho Schema Workbench, do PRD e do BA Server, tá bom? Inclusive, o Léo, ele falou que nessa versão a gente tem um carinha que a gente pode utilizar ele de forma web, né? O PDI Web. Para quem não sabe, nessa versão, dando aqueles cambalaches que a gente pode fazer no Pentaho, a gente pode utilizar o PDI na web. Então é como se a gente utilizasse o servidor do BA Server e subisse uma instância de PDI. E dessa forma a gente poderia acessar ele através do navegador, tá? Eu não testei esse cara, mas quais seriam os ganhos se a gente fosse bater um papo? Imagina que, por exemplo, você tem um ambiente de desenvolvimento onde diversos analistas utilizam o mesmo servidor. Só que você não tem acesso suficiente para todos esses analistas de BI que possam desenvolver esse ETL. Então você acaba travando muitos deles com poucas licenças, né? Então, com o PDI Web, cada um tem seu próprio acesso e pode trabalhar de forma dinâmica, cada um no seu quadrado, e tá tudo certo, tá bom? Outra coisa legal também que a gente vai mostrar mais para frente é como fazer o controle de versão das suas transformações. Gente, quando a gente tem um ambiente muito grande, igual que a gente tinha na bolsa, vocês não têm ideia da quantidade de problemas que dá você não fazer o controle de versionamento das transformações. É base que muda constantemente, é query que muda constantemente, você não sabe qual é a atual, qual é a antiga, cara, dá um trabalho lascado se vocês não fizerem um bom controle de versionamento das transformações. Às vezes um servidor vai para DR, então você tem que mudar a conexão temporariamente e depois voltar para a conexão anterior, só que como você alterou o step, você não lembra os dados da conexão anterior, é um caos. E todos esses problemas podem ser resolvidos quando você faz o versionamento corretamente dessas transformações, tá bom? Então a gente vai aprender sobre isso nas próximas lives. Eu vou mandar a votação para vocês também, tá? Então, vocês que vão decidir, aí é tipo, você decide, a cada live vocês é que vão mandar sobre o que vocês vão aprender.
E a ideia é que a cada live que a gente vai fazendo, a gente vá realmente melhorando, trazendo mais conteúdo e um conteúdo um pouquinho mais complexo, né? Trazendo mais dados, né? Então, ó, o que nós aprendemos na live de hoje? Hoje nós falamos sobre o Data Grid. Deixa eu já pegar esse quadradinho aqui que está com um zoom. Ó, maravilha. Então, hoje nós falamos sobre o Data Grid. Certo? Nós falamos sobre o Step Copy Rows to Result. Nós falamos sobre o Get Rows from Result. Qual o step mais que a gente utilizou que a gente ainda não tinha utilizado na nossa transformação anterior? Tem mais algum step que a gente utilizou que a gente não tinha falado antes? Vamos ver. Write a log, né? Nós utilizamos ele também. Write log é muito bom, gente, quando você precisa fazer a geração de logs, principalmente quando a gente está falando de integrar o Pentaho BA Server com o PDI, tá? Lembra que eu comentei com vocês que a gente consegue fazer uma conexão entre os dois, seja através de um dashboard, ou criar um plugin, que seria um sistema dentro do Pentaho BA Server, e executar, fazer inserts e updates em banco de dados através do PDI. Então é muito importante que a gente tenha esse write log para conseguir acompanhar tudo que está acontecendo, tá bom? Qual step mais teve que a gente utilizou de novidade? Eu acho que foram esses, né? E falamos muito sobre variáveis, né? Set variables. Maravilha, gente. Tem mais uma coisinha que eu quero compartilhar com vocês, que é o seguinte. Eu mostrei para vocês tanto o get variables como o set variables, mas vocês podem acessar essas variáveis também utilizando o modified JavaScript, tá? Vou mostrar aqui para vocês. E aí vocês me falam o que vocês acham. Mas dessa vez eu tô esperto, eu já tô compartilhando a tela. Ah, vocês acham que eu tô moscando, né? Vamos pegar uma transformação qualquer aqui, tá bom? Eu poderia setar e pegar variáveis utilizando o modified JavaScript. Modified, aí. Ó, maravilha, eu tenho o modified JavaScript aqui, eu posso abrir ele, e ele já tem as funções de transformação dele, tá bom? Então, se eu abrir esses caras aqui, a gente pode vir em Special Functions. As funções especiais eu mostrei para vocês na live 01, que basicamente são as funções onde a gente utiliza o PDI, tá bom? Ó, o Leozão apareceu aqui agora. Ah, tá vendo? Só agora foi, tá? Então a gente pode adicionar o step modify JavaScript e abrir as funções aqui ao lado, tá vendo? Ó? A gente pode fechar aqui, quando a gente abre ele vem dessa forma, e se a gente vier em transform functions, depois em special functions, a gente vai ver uma porrada de funções diferentes no JavaScript que a gente possa utilizar. E todas essas funções são para utilizar a parte de back-end do PDI, tá bom? Então tem um carinha aqui, ó, chamado setVariables. Se você quiser criar variáveis pelo JavaScript, você consegue. Você pode falar, ah, Jonathan, eu não sei utilizar. Cara, você pode clicar aqui com o botão direito, Sample, e aqui ele vai mostrar para vocês como criar as variáveis utilizando tanto o setVariable quanto o getVariables, tá vendo? Então aqui você consegue definir 3 parâmetros diferentes, tá? É a string, que é o nome da variável, o valor que você está jogando na variável e o parâmetro que você está definindo como o escopo de atuação da variável, tá bom? É basicamente isso. Aqui ele tem um comentário mostrando todos os parâmetros de escopo para que você possa definir. Certo? E é isso, gente. Acho que eu já utilizei bastante dessa forma, porque às vezes é o que eu comentei para vocês. O JavaScript para mim é um step coringa, né? Então eu posso fazer um tratamento de dados
inteiro utilizando ele. Não vou entrar em méritos do que é certo, o que é errado, o que é mais performático, o que é menos performático, mas às vezes você não quer ficar arrastando um monte de step e para sua carga de dados não vai ter um impacto tão grande você utilizar um modifier do JavaScript. Tá? Então, às vezes, você pode fazer uma limpeza de dados inteira aqui. Tá bom, gente? O Jefferson tá com uma pergunta aqui. Jonathan, trabalho em um servidor CentOS com PDI. Se instalar o Pentaho Server, consigo, através do schedule do Pentaho Server, rodar de forma automática os jobs? Sim, você consegue, Jefferson. A ideia do de ter o Pentaho Server no mesmo servidor do seu PDI são inúmeras, né? Então a gente está falando desde schedular os nossos jobs através do Pentaho Server até fazer todo o controle de versão das nossas transformações. Eu costumo dizer que, cara, a maioria das pessoas conhecem o Pentaho através do PDI, mas se elas trabalham corretamente com o Pentaho Server, ó, esquece, cara, esquece. Você consegue publicar seus cubos OLAPs lá, você faz a manutenção, criação de jobs, criação de dashboards, gerenciamento de transformações de jobs, os agendamentos, disparos de relatórios criados no PRD, você faz o controle de acesso da ferramenta, né, como no caso da B3, onde eu integrei o Pentaho BI Server com o AD da empresa. Então, as pessoas utilizavam seu próprio acesso de rede no Windows para acessar o PDI, então tem essa camada de segurança também, né? Para mim, não faz sentido você utilizar só o PDI, tá? Porque quando você utiliza só o PDI para orquestrar esses jobs e transformações, ou você vai precisar de uma solução comercial, né, para fazer toda essa orquestração, ou você vai utilizar ferramentas nativas do sistema operacional, né, um cron, um task scheduler, e isso não é muito performático, porque toda vez que você executa através desses métodos, você sobe uma instância diferente do PDI, cara. E isso é muito custoso. Imagine que você tenha diversos jobs, muitas vezes concorrentes, você vai subir 10 PDIs ao mesmo tempo, cada um para executar um job diferente. Então, quando você utiliza o Pentaho Server, faz muito mais sentido, tá bom? Quando a gente começa a falar de solução, da solução EE, a versão EE, que é a Enterprise Edition, aí fica muito mais fácil, né? Porque a gente começa a falar de paralelizar em um grupo de clusters, então a gente consegue definir serviços do PDI que vão executar paralelamente um único job, aí as vantagens são infinitas, mas faz mais sentido quando a gente começa a falar de Big Data, né? Então a gente tem dados demais para rodar naquele nosso servidorzinho localhost ou em uma máquina, como o pessoal comentou, tá bom? Pentaho Server é pago? Não, Daniel, é gratuito. E nós temos uma aula mostrando como fazer toda a instalação dele, tá bom? Do download e a execução. Se você for lá no canal, você vai ver como montar o seu ambiente analítico utilizando o BI Server, que é o Pentaho Server, e o PDI, tá? Mais para frente a gente vai vir com mais vídeos sobre o Pentaho Server, mas eu acho que nesse momento faz sentido a gente se aprofundar bem no PDI, porque depois vai ser só alegria, tá bom? Gente, o que eu queria falar para vocês? Uma coisa muito, muito séria. Se você não deixou o like, já deixa o like aí, já se inscreve no canal, faça um comentário positivo, tá bom? Finalizando a live, eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá no Instagram para vocês deixarem as críticas, tá bom? A gente recebeu as críticas da última vez e estamos mudando o nosso formato, né? Vocês viram que dessa vez a gente já deu zoom, a gente já tá mais macaco velho. E é isso, gente. A cada live a gente pretende crescer com o feedback de vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Para quem tem interesse, a gente já tem um grupo no Telegram do Chora PDI, tá bom? E vocês podem me chamar lá no LinkedIn ou até mesmo no Instagram, que é o @BI com Pentaho, e eu mando o link do grupo diretamente para vocês, tá? Para quem tem interesse em utilizar o Pentaho como uma solução corporativa, e quando eu digo corporativo, eu estou falando de cuidados com a segurança, orquestramento corretamente, jobs extremamente performáticos, né? Envolvendo BI e Analytics, a gente vai lançar o nosso curso em maio de Analytics com o Pentaho, tá?
E nesse curso a gente vai passar por toda a jornada de dados. Então a gente vai rever todos os conceitos de BI, todos os conceitos de Big Data, Data Science, e como montar uma arquitetura de BI utilizando 100% o Pentaho, tá? Então a gente vai utilizar as 4 soluções do Pentaho para montar essa solução, essa arquitetura de Business Intelligence, tá? Então a gente vai utilizar o BI Server, o PDI, o PRD e o PSW, que é o Pentaho Schema Workbench. Então quem tiver interesse, aguarda, segura um pouquinho, tem muita gente perguntando do curso, né? Todo dia eu recebo mensagem perguntando do curso. A gente está montando um conteúdo que vai ajudar muito a galera que quer conhecer Pentaho, vai ajudar muito a galera que já conhece Pentaho, mas quer montar um ambiente realmente profissional, com segurança, um ambiente parrudo, e vai ajudar pessoas até mesmo que não têm conhecimento nenhum e querem ingressar na área de dados, né? Porque a gente vai falar sobre BI, Big Data, Data Science e tudo que envolve dado, tá bom? Eu acho que é extremamente importante esse tipo de coisa, tá? Então, vamos ver se tem mais alguma perguntinha aqui. O Jucimar, exatamente, cara. Dashes, cubos. Cara, eu tô devendo vocês, né? Eu tô para soltar um vídeo já tem um tempo, que é como eu montei um ETL, onde eu extraio dados utilizando a API do Twitter e criando um robô para extrair dados do Instagram e rodando tudo isso no PDI para armazenar em um banco de dados, tá bom? Eu tenho essa transformação feita há algum tempo, mas eu tô querendo criar um dashboard para a gente fazer uma live zona de 1 hora para eu mostrar para vocês como eu fiz isso, tá? E nesse ETL eu utilizei Python, Selenium, a API do Twitter para pegar os twitters de cada um dos BBBs, né? Posteriormente, eu ainda pretendo adicionar análise de sentimento, criando um algoritmo para reconhecimento de sentimentos, utilizando a ferramenta Weka. Se você não conhece a Weka, ela é uma ferramenta de text mining, né? Muito conhecida antigamente como text mining, mas hoje ela é muito conhecida como uma ferramenta para modelagem de machine learning, sem precisar ficar codificando, tá? Então ela é uma ferramenta point and click, ou seja, drag and drop, você simplesmente vai configurar ela com os cliques do mouse, mas se você quiser codificar em Python e R, você pode também para fazer a criação do seu modelo, tá bom? Nos próximos lives a gente também vai falar sobre como utilizar R e Python dentro do seu PDI da forma correta, quais são as possibilidades, tudo que é possível fazer. Então vai vir muita coisa boa aí no Chora PDI. É o que eu comentei para vocês. A ideia é que o Chora PDI nunca pare. A gente sempre vai estar aprendendo. Quando a gente conhecer 100% dos steps, aí a gente começa a resolver diversos tipos de problemas, tá bom? E, sei lá, cara, ajuda a gente a melhorar a live. Por que não, às vezes, a gente pegar um problema de trabalho de algum de vocês e fazer uma live da gente resolvendo esse problema junto, né? Então, vamos melhorando, vamos ver de que forma a gente pode tocar. E é isso. Ó, o Edson fez uma pergunta aqui. Você poderia disponibilizar essa live? Edson, não, cara, eu não consigo disponibilizar essa live porque eu já tinha alinhado com todo mundo como funcionava o Chora PDI, que a live é às 5h55 da manhã, e se eu disponibilizar essa live vai ser como se eu estivesse faltando com respeito a todos que acordaram cedo para participar dessa live, tá? Então eu realmente não acho adequado disponibilizar essa live. O combinado não sai caro, né? Mas para frente talvez eu solte algumas lives que são realmente chaves, que a galera costuma passar por bastante problemas desse tipo, mas vai ser uma ou outra, tá bom? Quem quiser ter acesso a todas as lives do Chora PDI, só lembrando, a gente vai deixar todas disponibilizadas como bônus no curso de Analytics com o Pentaho, tá? Então a gente vai criar uma comunidade secreta e disponibilizar todas as lives que a gente está gravando aqui lá junto com o curso Analytics com o Pentaho. Então, além de você aprender como criar uma solução corporativa utilizando dados e Pentaho, você vai ter acesso a todas as nossas lives do Chora PDI. Tá bom, gente? Acabaram as dúvidas. Por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e principalmente aprendido. Tá? Eu espero que vocês tenham saído com uma aprendizagem muito maior do que quando chegaram. Tamo junto e é nóis, gente. Muito obrigado, uma boa segunda, uma boa semana para todos. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me chamar no LinkedIn, Jonathan Danta Chagas, ou vocês podem chamar o Léo também, Leonardo Guimarães, e podem me chamar também pelo Instagram, que é o @BI com Pentaho, tá bom? Então, estamos juntos e é nóis.